o Senhor reine no nosso coração, que o Senhor conduza a nossa mente, que o Senhor nos capacite nessa jornada, que o Senhor nos dê força, graça, paz, para caminhar, segundo os propósitos dEle, segundo a sua vontade, segundo o seu poder sobre as nossas vidas. Hoje quero refletir um pouco com os irmãos sobre o amor de Deus, Nós estamos falando aí sobre as emoções de Deus, e dentro da questão do amor de Deus, dá para a gente fazer mais uma série de mensagens aí, só falando sobre o amor de Deus. E como eu falei na semana passada, o foco de Deus é o ser humano. Nós amamos, os nossos bens, nós amamos, muitas coisas que estão ao nosso redor, mas Deus, Ele é focado unicamente no ser humano, E isso Ele expressa nesse capítulo, nesse versículo aqui de João 3,16, que é muito conhecido no meio cristão, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse versículo, ele está registrado em uma conversa que Jesus tem com Nicodemos. E eu quero destacar alguns pontos sobre essa conversa. E para falar sobre isso, é bom a gente saber quem era Nicodemos. Eu sei que alguns já conhecem alguns pontos dessa pessoa, desse homem, mas é necessário a gente entender quem era e qual era o pensamento dele quando ele foi conversar com Jesus. Então não era qualquer pessoa, Só para a gente ter uma noção, na época de Jesus, as crianças ali com seus 6 anos de idade, elas eram convidadas a ir para a sinagoga. Lá elas iam aprender a ler e a escrever, e elas iam decorar a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois, lá por volta dos seus 10 anos, elas passavam por um teste. Quem era aprovado continuava no ensinamento, e quem não era aprovado voltava para sua família, aprender ali os ofícios da família, o que a família fazia, ele ia aprender. Quem continuava aí já avançava um pouco mais no seu ensinamento. Ele ia aprender, decorar os livros históricos, os profetas e os salmos, até por volta dos seus 14 anos. Depois dessa etapa, ele passava por mais um teste, E aí esse teste, quem era ali os professores, que iam analisar esse aluno, um teste aí, um período chamado Beltalmude, que ia ver se essa pessoa, se esse aluno estava realmente capacitado. Se ele passasse, ele ia para a próxima etapa, se não, também voltava para a sua família. E aí ele já era selecionado por um rabino, onde ele ia aprender ali todos os ensinos do rabinato, e toda a sua linha de pensamento, porque cada rabino ele tem uma linha de pensamento. E essa escolha era até para substituir ou dar prosseguimento
nos ensinos ou no pensamento daqueles rabinos. E aí depois também ele poderia participar ali do Sinédrio, né, que era onde os judeus ali decidiam toda a questão, né, legislativa, né, a questão religiosa judaica. Mas para isso tudo acontecer, era preciso, né, que eles fossem de uma linhagem israelita, né, ou também ali descendente de Arão, perdão. Então, olha só o perfil do homem que sentiu necessidade de falar com Jesus. Eu passei por tudo isso só para você entender que aquele homem, ele tinha o conhecimento da lei, conhecia a história, mas algo chamou a atenção dele. E lá na frente ele vai falar: olha, eu sei que tu é enviado de Deus, porque ninguém mais pode fazer tudo isso. E muitas vezes nós nos apegamos em tantas coisas e esquecemos desse foco, analisar. Então aqui no capítulo 3 do Evangelho de João, começa com a narrativa do encontro de Nicodemos, uma autoridade entre os judeus, com Jesus. E ele vai ali porque ele sente esse amor. Ele analisa os feitos que Jesus estava fazendo durante a sua caminhada, e algo atrai aquele homem, algo chama a atenção daquele homem, e ele deseja ter esse encontro, ele deseja conhecer mais de Jesus. E hoje nós temos a palavra, né, tão facilmente ao nosso alcance. Nós temos as vontades de Jesus, as orientações de Jesus, de forma tão fácil, de forma tão imediata, e a gente vê as pessoas não desejando ter esse encontro. Querem sim tudo aquilo que Deus dá, tudo aquilo que Jesus faz, mas não querem encontrar Jesus, porque é muito simples, né? É só a gente orar, é só a gente pegar essa palavra que está tão perto de nós, ou tão na palma da mão, só abrir o celular, mas as pessoas não estão desejando esse encontro. Aquele homem tinha passado por todo esse processo, tinha conhecido toda a lei, tinha conhecido todos os profetas, porque senão ele não estaria na posição que ele estava. Ele era uma espécie de líder, né? Alguns comentaristas falam que ele era um tipo de governador, né? Que governava ali todo o seu, né, ao seu redor. E mesmo assim ele deseja, porque quando as pessoas são conhecedoras, nada traz novidade para a vida dela, não é verdade? Ela fala: não, isso aí eu já sabia. Acontece outra coisa: não, isso aí eu li lá, né? Eu estou sabendo disso aí, que era para acontecer, né? Se for na política, se for na economia, fala: nossa, eu vi mesmo as estimativas, né? Eu vi aí, tudo estava caminhando para isso acontecer. Então é muito difícil ter algo que surpreende a pessoa. Mas no caso de Nicodemos, ele viu que aquele homem era diferente. Então o texto mostra que Nicodemos reconhecia o Senhor Jesus Cristo como vindo da parte de Deus. E veja, naquela época tinha um grande período, né, de silêncio,
um grande período onde não tinha se manifestado nenhum profeta, não tinha nenhum acontecimento. Então as heresias estavam latentes, né? Então os falsos mestres estavam predominantes. E de repente aparece um homem pregando e falando: é chegado o reino dos céus. E Nicodemos, ele vê aquela diferença. Veja que nos outros casos ele já olhava e já definia: não, isso aqui é um charlatão, esse aqui é um interesseiro, aquele ali está falando coisas que não existem, porque ele conhecia, ele sabia o que era as Escrituras, e ele desejou aquele encontro, ele desejou estar perto de Jesus. Ele assim se baseava tendo em vista os sinais miraculosos que eram realizados por Jesus em seu ministério público. E ele viu tudo aquilo acontecer. A grande pergunta hoje é: será que a igreja, de forma geral, está vendo tudo isso acontecer? Lá no PIQUIS nós estamos falando sobre os sinóticos, e foi muito interessante porque a gente começou a comparar o que estava acontecendo lá no tempo de Mateus, no tempo de Marcos, e algumas questões estão acontecendo hoje. Então parece que eles estavam falando para nós, tanto tempo atrás. E será que a igreja está percebendo esses sinais? Está percebendo que Jesus está passando, Jesus está curando, Jesus está levantando, Jesus está manifestando a sua glória, e acima de tudo, Ele está falando: olha, o reino dos céus está chegando, o reino de Deus está chegando. Aquele que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho por amor às nossas vidas, está chegando. E Ele chega nos nossos dias, Ele chega em cada situação da nossa vida. E um dia nós vamos nos encontrar com o Pai. A grande pergunta é: nós queremos, as pessoas querem se encontrar com Deus? Porque o que nós temos presenciado as pessoas querem se encontrar com seus sonhos, de alcançar seus objetivos pessoais, materiais, financeiros. Elas querem tudo isso. Mas e Jesus? E Deus, que amou o mundo, quando fala de tal maneira, é porque a gente não pode mensurar. A gente não pode contar. De 0 a 100 ele amou 80%. De 0 a 100 ele amou 50%. Não. A nossa mente não consegue calcular. Esse foi o tamanho do amor de Deus. Um tamanho que a gente não pode calcular, que a gente não pode medir, mensurar. Esse foi o tamanho do amor dele. E ele olhou e viu o ser humano perecendo, o homem caindo em total desvio dos sonhos dele. E aí, é claro, Jesus não foi um plano B. Deus já sabia, Deus sabe. Antes desse culto acontecer, Deus sabia quem ia estar aqui. E Ele sabia qual era a mensagem que ia levar hoje ao meu coração e ao seu coração. Ele sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Ele sabe o impacto dessa mensagem no coração. Ele sabe quem vai receber e quem não vai receber. Aonde essa mensagem vai e quem vai alcançar.
Ele sabe de tudo isso, gente. Deus, Ele é onisciente. Então Ele sabia falar, vai ter um momento que eu vou ter que enviar o meu filho. Vai ter um momento que eu vou sofrer por conta desse amor. Mas eu amo a vida de cada um que vai estar lá na Monte Hebron, que vai estar me ouvindo e acreditando. E assim como esse relato de Nicodemos, ele também vai desejar um encontro comigo. Ele também vai desejar tudo isso. Mesmo sendo um mestre em Israel, as obras de Jesus e a mensagem do Evangelho o impactaram, a ponto dele procurar Jesus para conversar, para saber sobre essa nova doutrina. E ele queria saber como que era tudo aquilo, o que estava acontecendo. Gente, hoje nós temos o Velho Testamento e o Novo Testamento. Então nós sabemos que lá, ou no Primeiro Testamento, que lá estava anunciando a vinda de Jesus, e no Novo Testamento nós sabemos que Jesus veio e do seu ministério. Naquela época não. Eles esperavam o Messias, esperava aquele o Emanuel, o Deus conosco. Eles estavam ainda esperando. E Nicodemos ficou curioso para saber, como que é isso, né? Eu sei que você é de Deus, porque sem Ele essas coisas que você faz não poderiam ser feitas. E ele procura, né? E hoje nós temos tudo isso na palma da nossa mão. E nós procuramos conhecer, saber mais sobre tudo isso. Hoje de manhã o Guilherme fez aí as contas, né, de quantas horas e tal. Eu não vou me aventurar nesse caminho aí, porque eu vou me embaraçar aqui, né? Mas se a gente for analisar toda a nossa vida, é tão pouco os momentos, né, que a gente para ali e fala assim, olha, eu vou ler a palavra de Deus, eu vou falar com Jesus, eu vou buscar, né, conhecer essas maravilhas que Jesus tem para a minha vida. E aí com certeza nós vamos ter um dia até mais suave, porque nós acreditamos, nós confiamos naquele que pode todas as coisas e entendemos também algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Porque quando nós estamos sem Cristo, acontecem coisas assim que, particularmente falando, é tão pequena, mas por não conhecer, a gente fica tão apavorado, né? A gente fica tão desesperado. Mas quando nós entendemos e sabemos que tem um propósito atrás daquilo que está acontecendo, nós passamos por aquela dificuldade, por aquela barreira com mais facilidade, com mais leveza, acreditando nos propósitos de Deus. Mas para isso acontecer, nós precisamos conhecer o que Jesus deixou na sua palavra. Muitas vezes a pessoa pede, Deus fala comigo, e aí ela espera uma revelação, uma visão, um missionário, né, alguém assim, que vai falar assim, nossa, isso aí é enviado de Deus. E em muitos casos, é só abrir a palavra. E Deus vai falar conosco, né, de uma forma sobrenatural. Então a palavra de Deus está ao nosso lado a todo momento. E muitas vezes a pessoa quer ouvir a voz sem ter esse encontro.
ter esse momento com Deus. Mas não podemos deixar de mencionar que esse encontro, né, foi à noite. Então aqui tem duas linhas de pensamento. Alguns falam, né, o que é mais ouvido é que ele estava com vergonha, né, dos judeus, e ali foi se encontrar com Jesus à noite. Mas alguns comentaristas também falam que ele foi à noite por um respeito ao mestre, porque durante o dia eles procuravam, né, e assim, eles, né, de uma forma geral, procuravam não incomodar, né, ali o mestre, né, não tirar a atenção do mestre, né. Então tem essas duas linhas de pensamento. Mas concluindo, o importante é que ele traçou uma estratégia para encontrar Jesus. Ele pensou, eu vou nesse momento. Se é por uma questão ou outra, o que importa para nós é que ele foi buscar o encontro de Jesus. Ele se planejou, sendo por uma questão ou por outra, ele se planejou. E hoje, irmãos, a gente vê que as pessoas não têm se planejado. As coisas vão acontecendo, as dívidas vão chegando, né, as dificuldades vão aparecendo e eles vão apagando fogo, né, apagando incêndio, né, vai vivendo o seu dia a dia de acordo com que, né, as coisas vão acontecendo. E um cristão, né, um verdadeiro cristão, ele se planeja. Um verdadeiro cristão, ele tem uma vida de ação, de movimento. Olha, esse horário aqui eu vou tirar para Deus. Esse momento aqui, eu quero ter um encontro com Jesus. Aí, claro, dentro da sua rotina, dentro da sua programação, né? Mas o que é importante é eu e você trabalhar nisso. Qual o momento que eu vou me encontrar com Jesus? Claro que a todo instante nós temos que estar conectados com Ele. Mas aquele momento, né, do chimarrão, como o pastor Silas fala, ou do café, né, ou do pão de queijo, né, não sei, ou da caminhada, ou lá dentro do seu quarto. Mas nós temos que marcar esse encontro. Porque isso gera um compromisso. E esse compromisso vai brotar aí uma responsabilidade. E essa responsabilidade, ela vai trazer uma consequência. E essa consequência, é claro, né? A consequência positiva. Que você vai conhecer mais Jesus. Entender mais quem é Ele. Saber das suas vontades, saber dos seus desejos, conhecer a personalidade de Jesus e assim caminhar mais junto com Ele, porque é assim que os amigos fazem. Nicodemos nem chegou a perguntar algo, pois Jesus, antecipando-se, lhe disse claramente: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E ele vai falar desse nascer, ele vai falar desse encontro, ele vai falar desse primeiro passo que nós temos que dar. Lá atrás, né, quando nós aceitamos a Jesus e morremos para o mundo e nascemos para Cristo. Eu lembro que um pouco depois que eu fui batizado, eu tive um sonho. E esse sonho, eu estava sendo perseguido. E nessa perseguição, eu fugia para baixo de um viaduto, né? E eles me cercavam, né, as pessoas ali, não dava para ver. E eles me matavam. E eu fiquei muito preocupado. E fui falar para o meu pastor. Aí o meu pastor começou a rir, né? Na hora ele já matou, né, a revelação.
Aí eu fiquei assustado, falei, olha, por que o senhor está rindo? Ele falou, não, porque você morreu mesmo. Mas você morreu lá para o mundo e você nasceu para Cristo. Isso é um significado da nossa vida, esse nascer de novo. Hoje, na confraternização da empresa que teve semana passada, eu estava contando de um pouco da minha vida. E quem me conhece fala assim, não, eu não vejo isso em você, Jussier. E aí a gente aproveita esses momentos para falar de Jesus. Falar, é só Jesus mesmo. Só Jesus para fazer tudo isso. Porque sem Ele, nada disso é possível. Mas para isso nós precisamos desejar esse encontro. Para isso nós precisamos desejar conhecer Jesus. Para isso nós precisamos entender que é necessário nascer de novo. Então, diante dessa surpreendente declaração, Nicodemos só pôde perguntar, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? E veja que o homem ele está sempre vendo na questão humana, na questão física, naquilo que a gente pode mensurar, que a gente pode medir, que a gente pode contar, como eu acabei de falar. Mas esse nascer de novo é um nascer espiritualmente. Muitos estão dentro da igreja há 20, 30 anos e ainda não teve esse nascimento. Isso é triste porque olha o tanto que ele está perdendo de Deus, as bênçãos de Deus, os propósitos de Deus. E Jesus, Ele tem planos de forma incontáveis para as nossas vidas. E a cada momento que a gente vê Jesus passar e não deseja ter esse encontro com Ele, não deseja conhecer Ele, não deseja nascer de novo, nós estamos perdendo essa oportunidade. E muitos estão olhando somente para aquilo. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que conquistar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo e tal. E a palavra está dizendo, buscai primeiramente o reino de Deus, a sua justiça e as outras coisas serão acrescentadas. Tudo isso que você está quebrando a cabeça, tudo isso que você está se preocupando, vai vir quando você me buscar. Vai vir quando você desejar ter esse encontro, conhecer, estar comigo. Não importa se é de dia, se é à noite, marque um encontro, que eu vou estar pronto para te mostrar o que é o reino de Deus. Eu vou estar pronto para te mostrar o que é o verdadeiro nascimento. Então Jesus mostrou a Nicodemos que somente entraria no reino quem nascesse espiritualmente através da ação do Espírito Santo. E o que a gente sempre está falando, não existe outro caminho. Só existe um, e Ele é esse nascer no Espírito Santo. Não adianta as pessoas ficar quebrando a cabeça, como a pastora também falou aqui na sexta-feira, quem não veio perdeu, uma palavra tremenda, Então não adianta você ficar quebrando a cabeça, não adianta, olha, Deus é Deus, Ele falou, essa é a palavra. Não adianta a pessoa ficar buscando uma válvula de escape, sendo que essa válvula é Jesus. Só existe esse caminho. Nós temos que nascer de novo. Nós temos que buscar esse encontro. Então Jesus mostrou que a sua vinda ao mundo foi resultado do maravilhoso amor de Deus. Quando nós falamos, e Jesus amou e tal, e aí? Olha o resultado, Jesus ao mundo. Quando nós falamos de tal maneira, uma mãe, um pai pode mensurar o tamanho do seu amor para com seu filho. Ela dá a vida por amor ao filho. Pode ser o pior bandido, pode ser o pior marginal, pode ser a pessoa, um serial killer, pode ser quem for. A mãe ama o filho. E ele não pode, ou ela não pode contar esse amor.
Então, o resultado do amor de Deus foi dar a vida do seu filho. E não era um marginal, não era um criminoso, não era um serial killer. 100% homem e 100% Deus. E mesmo assim, ele se entregou por amor às nossas vidas. Então Jesus não veio para condenar, mas para salvar. E as igrejas hoje estão condenando, onde Jesus não ensinou isso. Jesus veio para mostrar o caminho. E não é dever ou direito de nenhum crente, nenhum cristão, nenhum evangélico, enfim, condenar. Porque o próprio Jesus, ele veio para salvar. E muitas vezes as igrejas estão condenando e perdendo a chance de trazer aquela vida ao conhecimento de Jesus. Porque assim como Deus enviou Jesus ao mundo, e Jesus amou o mundo a ponto de não se deixar, se levar, não temeu. E hoje, Jesus nos envia novamente ao mundo. Assim como ele fez com... Olha só, gente, como que a coisa é tremenda. Jesus também nos enviou, assim como ele enviou os discípulos, para transmitir esse amor ao mundo. Como nós somos cristãos, pequenas miniaturas de Cristo, né? Então Jesus veio para nos mostrar isso e nos enviar ao mundo. E em muitos casos, não é tudo, não são todos, mas em muitos casos nós vemos a igreja condenando. E Jesus não ensinou isso. Condenados estão todos que não entendem e não aceitam essa mensagem. Então, quando a pessoa não aceita, automaticamente, ela já escolhe um caminho que é para longe de Deus. E ao contrário de Nicodemos, muito se prende no seu conhecimento, no seu eu, no seu ego, acha que as escrituras é coisa ultrapassada e acaba buscando essa condenação para si próprio. Tem um autor que fala que o verdadeiro inferno é, depois de tudo, depois que ela não pode mais correr para os braços de Deus, depois da morte, ela entender que não existe mais volta. E ele fala, esse é o verdadeiro inferno, segundo ele, o pensamento dele. Tá? Então, veja que existe somente o caminho verdadeiro, mas existe o caminho também para longe de Jesus. Uma aplicação para nós. Quem crê em Jesus e obedece seus mandamentos tem a vida eterna. E não algo como nós sabemos hoje, qual a expectativa de vida? 70, 80, 90, alguns 110? Não, aqui é a vida eterna. Essa é o resultado de quem crê, quem deseja se encontrar com Jesus, quem procura estar com Jesus, quem procura entender Jesus. Então veja, nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amados a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Esse é o tamanho do amor de Deus. Então João afirma que a natureza da pessoa demonstra a sua linhagem espiritual. Então veja, o que nós estamos mostrando? Será que nós estamos mostrando verdadeiramente a nossa linhagem espiritual? Aquilo que nós estamos aprendendo? Porque Jesus nos enviou para mostrar esse amor ao mundo.
E o que nós estamos mostrando? Nós estamos cumprindo com esse papel? Aqueles que são como Deus, são filho dele. E a característica suprema de Deus é o amor revelado lá naquela cruz. Lá naquela cruz, a gente viu, aquelas pessoas viram. Hoje nós testemunhamos o verdadeiro amor de Jesus. Sabe o que isso significa, irmãos? É aquele amigo que você fala assim, nossa, essa pessoa é meu amigo. E aí você convive com aquela pessoa nos momentos felizes e tal. E de repente, numa pequena dificuldade ou numa pequena desavença, você vê aquele amigo te traindo, você vê aquele amigo te decepcionando. Jesus não. Jesus, ele foi amigo. Jesus até o final, mesmo muitos deixando ele, muitos abandonando, traindo, negando o seu nome, mesmo assim, ele foi e mostrou o amor dele por todos nós. Esse é o verdadeiro amor que se manifestou naquela cruz. Então, os separatistas deram prova de sua falta de amor ao se retirarem da comunhão cristã. Muitos ali tinham recebido milagres, bênçãos, cura. E quantos estavam perto de Jesus? Quantos que foram com ele até o final? Precisamos ir com Cristo até o fim. Precisamos caminhar com ele todos os dias da nossa vida. Assim como Abraão, já caminhando aqui para o nosso encerramento, lá em Hebreus 11, versículo 17 e 19 diz, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. E Abraão foi até o fim, mostrando o amor dele para com Deus, a fidelidade dele para com Deus. E nós hoje, como nós vamos nos comportar? Como que nós vamos agir, sabendo que Deus nos ama tanto? E será que nós estamos dispostos a retribuir esse amor? Então, pense nisso, reflita sobre isso e vamos retribuir esse amor a Jesus. Amém? Curve sua cabeça, eu quero fazer uma oração por você. Ó Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse momento. Te agradecemos, Senhor, pela palavra. Que o Senhor manifeste a tua glória, Senhor Deus, e o teu amor, ó Deus, a essa cidade, a essa nação, e acima de tudo, Pai, ao coração de cada um. Nos capacita, Senhor Deus, nos guarda e nos protege, em nome de Jesus. Amém.